A Terra está repleta de maravilhas geográficas surpreendentes que desafiam a lógica e extrapolam os limites do que pensamos ser possível. Imagine um país maior que um planeta inteiro, uma cidade com uma população que você pode contar nos dedos de uma mão, ou um lugar onde o ar é tão frio que congela enquanto você respira. Por mais bizarro que possa parecer, existe até uma ilha dentro de um lago e uma ilha dentro de outro lago. De lagos que desaparecem a rios escondidos sob o oceano, prepare-se para descobrir 50 fatos geográficos surpreendentes que o farão questionar tudo o que você pensava saber sobre o nosso mundo. Mas primeiro, se você adora aprender sobre os lugares mais loucos e inacreditáveis da Terra, certifique-se de se inscrever e ativar o sino para nunca perder nossos vídeos mais recentes. Então, vamos mergulhar. No número 1, você sabia que existe um lugar onde os raios caem mais do que em qualquer outro lugar na Terra? O Lago Maracaibo, na Venezuela, detém o recorde de maior número de raios por quilômetro quadrado, com uma média de 260 dias de tempestade por ano. O fenômeno, conhecido como relâmpago do Catatumbo, pode produzir até 28 flashes de raios por minuto, tornando-o um dos fenômenos climáticos mais surreais da Terra. No número 2, todo mundo adora um pouco de neve, mas você sabia que existe um lugar na Terra tão frio que até o ar que sai da sua boca congela lá? A Antártica experimenta temperaturas extremamente baixas durante o inverno. A temperatura média na Antártica durante o inverno é de cerca de menos 34,4 graus Celsius ou menos 30 graus Fahrenheit, com a temperatura mais baixa registrada sendo menos 89,4 graus Celsius, isso é menos 129 graus Fahrenheit. Então, se você planeja visitar essa parte do mundo, certifique-se de levar suéteres suficientes. No número 3, nas Filipinas, há uma ilha dentro de um lago e uma ilha dentro de um lago em outra ilha. Este lugar aparentemente impossível chama-se Vulcan Point, uma pequena ilha rochosa situada dentro do lago da cratera principal, que por sua vez fica dentro do vulcão Taal, que faz parte da ilha maior de Luzon. Permanece uma das formações geológicas mais raras da Terra. No número 4, o mundo está cheio de lugares com nomes bastante únicos, mas você conhece o nome mais longo de qualquer lugar do mundo? Aparentemente, na Nova Zelândia, há um lugar cujo nome oficial é... Não vou nem tentar pronunciar isso. Mas aqui está um repórter que realmente acertou. Clima bom e ensolarado. É na verdade uma colina na Ilha Norte, e este longo nome impronunciável basicamente se traduz como o Cume de Tamatea, o homem dos joelhos grandes, que atravessou montanhas e vales, conhecido como o comedor de terra, tocou sua flauta para sua amada. Muito interessante. Devido ao comprimento de seu nome completo, o local é simplesmente chamado de Taumata pelos moradores. O nome, na língua maori, é uma homenagem a um herói e explorador lendário chamado Tamatea. Número 5. Você sabia que o Mar Morto não é na verdade um mar? É um lago. Devido à sua concentração extremamente alta de sal, as pessoas começaram a se referir a ele como um mar e, com o tempo, o nome pegou. Na realidade, é um lago hipersalino, um dos mais salgados do mundo, onde você pode flutuar sem esforço na superfície. Número 6. Você sabia que o deserto do Saara, um dos maiores e mais conhecidos desertos do mundo, nem sempre foi um deserto árido? Cerca de 10.000 anos atrás, era uma paisagem verdejante, repleta de vegetação, lagos e até assentamentos humanos. Este período, conhecido como período úmido africano, terminou gradualmente devido a mudanças na órbita da Terra e nos padrões atmosféricos, transformando a região no vasto deserto que vemos hoje. No número 7, você sabia que a Groenlândia é tão massiva que os primeiros exploradores a confundiram com um continente separado? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, cobrindo uma área surpreendente de 2,16 milhões de quilômetros quadrados ou 834 mil milhas quadradas. Apesar de sua paisagem gelada, a maior parte de sua massa terrestre está escondida sob uma espessa camada de gelo que tem em média cerca de 1,5 km ou 2,4 km de espessura. Se todo esse gelo derretesse, poderia elevar os níveis globais do mar. Com uma população de apenas cerca de 56 mil pessoas, número 8, a Grande Barreira de Corais da Austrália é uma das maravilhas naturais mais deslumbrantes do planeta. Mas você sabia que é tão massiva que pode ser vista do espaço?
Estendendo-se por mais de 2.300 quilômetros ou 1.400 milhas, é o maior sistema de recifes de coral da Terra, composto por quase 3.000 recifes individuais e 900 ilhas. Então, da próxima vez que você estiver olhando uma imagem de satélite da Austrália e avistar uma vasta mancha brilhante no oceano, provavelmente estará olhando para a Grande Barreira de Corais. No número 9, o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, mas aqui está algo ainda mais fascinante: ele ainda está crescendo. Devido ao movimento das placas tectônicas da Terra, o Everest sobe cerca de 4 milímetros ou 0,16 polegada a cada ano. Com o tempo, essa elevação gradual, mas implacável, está remodelando o ponto mais alto do nosso planeta, o que significa que futuros alpinistas podem enfrentar um desafio ainda maior. Número 10. Sob o Mar Negro, um extraordinário rio submarino abre caminho ao longo do fundo do oceano, completo com cachoeiras, corredeiras e margens, assim como um rio em terra. A notável descoberta deste rio submarino foi anunciada em 1º de agosto de 2010 por cientistas da Universidade de Leeds. É o primeiro caso conhecido de uma corrente de águas profundas que imita as características de um rio de superfície, completo com canais e cachoeiras. Esta corrente oculta é tão massiva que, se estivesse na superfície, seria o 6º maior rio do mundo em volume, fluindo com tanta água quanto o rio Danúbio. No número 11, existem aproximadamente 304 milhões de lagos em todo o mundo, mas apesar desse número impressionante, o lago Baikal, na Rússia, detém quase 20% do suprimento total de água doce do mundo. Não é apenas o lago mais profundo da Terra, mergulhando a uma profundidade surpreendente de 1.642 metros ou 5.387 pés, mas também é o mais antigo, estimado em cerca de 25 milhões de anos. Se você drenasse toda a sua água, levaria um ano inteiro para todos os rios da Terra o encherem novamente. No número 12, a maioria das pessoas sabe que a Rússia é o maior país do mundo, mas você sabia que é tão vasta que na verdade cobre mais área do que Plutão? A Rússia se estende por incríveis 17 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a área total da superfície de Plutão é de 16,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que a Rússia não é apenas maior que alguns países, é maior que um planeta anão inteiro. Se você pudesse colocar Plutão sobre a Rússia, ele nem cobriria completamente o país. Número 13. Você sabia que existem mais árvores na Terra do que estrelas na galáxia? Parece difícil de acreditar, mas os cientistas estimam que a Terra tem mais árvores do que estrelas na Via Láctea, com aproximadamente 3 trilhões de árvores em comparação com as estimadas 100 a 400 bilhões de estrelas da galáxia. Mesmo após séculos de desmatamento, as florestas ainda cobrem cerca de 31% da área terrestre do nosso planeta. Imagine como a Terra seria exuberante e verde se a atividade humana não tivesse desmatado tanta terra ao longo do tempo. No número 14, as cobras podem ser aterrorizantes, rastejando do nada e às vezes carregando veneno mortal. No entanto, há um lugar na Terra onde você nunca terá que se preocupar com elas: a Antártica. Este continente congelado é completamente livre de cobras devido ao seu frio extremo, tornando-o o único continente livre de cobras no planeta. A Antártica não tem cobras e, até que as cobras evoluam para sobreviver em temperaturas abaixo de zero, o continente congelado permanecerá sua fronteira final por milhões de anos. Número 15. Você sabia que Istambul é uma das poucas cidades do mundo que abrange 2 continentes, Europa e Ásia? Dividida pelo Estreito de Bósforo, esta cidade transcontinental única tornou-se uma ponte viva entre o Oriente e o Ocidente por séculos, moldando sua cultura, arquitetura e história como nenhum outro lugar na Terra. Na verdade, todos os dias, milhares de pessoas se deslocam entre continentes com a mesma facilidade de atravessar uma rua da cidade. No número 16, Mauna Loa, no Havaí, detém o título de maior vulcão da Terra. Se você o medir de sua base no fundo do oceano, ele se eleva a impressionantes 9 quilômetros, 33.500 pés, de altura, tornando-o ainda mais alto que o Monte Everest quando medido da base ao cume. Número 17. Você sabia que Las Vegas é a cidade mais brilhante da Terra quando vista do espaço? Com milhões de luzes de néon deslumbrantes e exibições extravagantes iluminando a famosa Strip, a cidade gera um imenso brilho artificial que ofusca qualquer outra cidade do planeta.
Este brilho deslumbrante é tão intenso que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional podem facilmente avistá-lo. Número 18. Se você sempre quis estar em dois hemisférios diferentes ao mesmo tempo, há um lugar onde você pode fazer exatamente isso. A metade del mundo, no Equador, marca o Equador, a linha imaginária que divide os hemisférios norte e sul. Os visitantes podem literalmente ficar com um pé em cada hemisfério, tornando um dos pontos geográficos mais fascinantes do mundo. Embora a localização exata do Equador tenha mudado ligeiramente devido a cálculos modernos de GPS, o monumento continua sendo uma atração popular para viajantes que buscam experimentar esse fenômeno único em primeira mão. No número 19, existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas na Terra, mas você sabia que quase um terço da população total vive em apenas dois países, China e Índia. Juntos, eles representam mais de 2,8 bilhões de pessoas. Número 20, se eu perguntasse qual é o ponto mais alto da Terra, tenho certeza de que você responderia Monte Everest em segundos. Mas e o ponto mais baixo? O ponto mais baixo da Terra é na verdade a Fossa das Marianas, que está localizada na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, e atinge uma profundidade de cerca de 36 mil pés. Para colocar em perspectiva, você poderia empilhar o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, mais de 13 vezes de ponta a ponta. No número 21, você sabia que Whittier, Alasca, é uma cidade onde quase todo mundo mora no mesmo prédio. Em vez de um bairro tradicional, quase todos os 200 moradores vivem dentro de uma única estrutura de 14 andares chamada Big Ish Towers. Mas este não é apenas um complexo de apartamentos, é uma comunidade inteira sob o mesmo teto. Lá dentro, você encontrará uma agência dos correios, mercearia, escola, igreja e até uma clínica médica. Número 22, e se eu dissesse que você pode estar em 4 estados do ZEUA ao mesmo tempo, sem nenhuma mágica ou superpoderes? No monumento Four Corners, nos Estados Unidos, você pode ficar na interseção precisa onde Arizona, Colorado, Novo México e Utah se encontram. Este marco único permite que você esteja em 4 estados simultaneamente, tornando uma maravilha geográfica única. Número 23, as Maldivas detêm o título de país mais plano do mundo, com seu ponto natural mais alto subindo apenas 2,4 metros ou 7,9 pés acima do nível do mar. Com uma diferença de elevação de apenas 5 metros ou 16,4 pés entre seus pontos mais alto e mais baixo, é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar. Especialistas alertam que ele enfrenta um risco muito real de ser submerso pelo oceano no futuro. No número 24, você sabia que o Canadá abriga mais lagos do que o resto do mundo combinado? Com mais de 879 mil lagos, o Canadá contém cerca de 62% do total de lagos de água doce do mundo. Entre eles, o maior é o Lago Superior, que sozinho contém água suficiente para cobrir a América do Norte e do Sul em 30 centímetros ou 12 polegadas de água. Isso torna o Canadá o destino final para amantes de água doce e entusiastas de atividades ao ar livre. 25. A Antártica é famosa por não ter cobras devido ao seu frio extremo, mas você sabia que também abriga um dos lugares mais secos da Terra? Os vales secos de McMurdo recebem tão pouca precipitação que algumas regiões não veem chuva há milhões de anos. Isso o torna um dos desertos mais extremos do planeta. 26. Quando você ouve o nome Groenlândia, pode imaginar uma terra cheia de vegetação exuberante, mas a realidade é bem o oposto. Mais de 80% da superfície da Groenlândia é coberta por uma vasta camada de gelo, tornando-a um dos lugares mais frios e inóspitos da Terra. A ironia de seu nome remonta aos primeiros exploradores vikings, que provavelmente o usaram como uma tática de marketing inteligente para atrair colonos. Número 27. Você sabia que o Mar Morto está morrendo lentamente? Este lendário lago de água salgada está encolhendo a uma taxa alarmante, com seu nível de água caindo mais de 1 metro ou 3 pés a cada ano devido ao desvio excessivo de água e às mudanças climáticas. Se essa tendência continuar, uma das maravilhas naturais mais únicas do mundo poderá um dia desaparecer completamente do mapa.
28. A Cordilheira dos Andes, estendendo-se ao longo da borda ocidental da América do Sul, detém o título da cordilheira mais longa da Terra, abrangendo incríveis 7.000 quilômetros, 4.350 milhas, em 7 países. É o lar de paisagens deslumbrantes, civilizações antigas e o imponente Monte Aconcagua, o pico mais alto fora da Ásia. 29. Imagine acordar um dia e encontrar uma cidade inteira como Nova York, Xangai ou Mumbai desaparecida sem deixar vestígios, engolida pelo mar. Parece algo saído de um filme de ficção científica, certo? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com a antiga cidade egípcia de Heracleion. Outrora um centro próspero de comércio e cultura, ela afundou misteriosamente sob o mar Mediterrâneo há cerca de 1.200 anos, perdida na história por séculos. Foi redescoberta no ano 2000, revelando ruínas impressionantes, estátuas e artefatos perfeitamente preservados debaixo d'água. No número 30, esculpido pelo Rio Colorado ao longo de milhões de anos, o Grand Canyon é tão massivo que cria seus próprios padrões climáticos. As variações extremas de elevação causam diferenças significativas de temperatura, vento e precipitação entre o fundo do cânion e a borda. À medida que o ar se move pelas profundezas do cânion, ele interage com a paisagem acidentada, às vezes levando a mudanças repentinas no clima, incluindo tempestades inesperadas e formações de nevoeiro. 31. A Rússia é o maior país do mundo, mas você já se perguntou qual é o menor? A cidade do Vaticano detém o título de menor país do mundo, com uma área de apenas 0,49 km². Foi estabelecida como um Estado soberano em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão, que reconheceu sua independência da Itália. Este pequeno Estado independente é o lar do Papa, de arquitetura deslumbrante e de obras de arte inestimáveis, tornando um dos lugares mais únicos da Terra. 32. Você sabia que quase 90% da população mundial reside no hemisfério norte? Dos quase 8 bilhões de pessoas na Terra, cerca de 6,57 bilhões vivem ao norte do Equador. Esta vasta região inclui grandes continentes como América do Norte, Europa, a maior parte da África, Ásia e até partes da América do Sul, tornando o hemisfério mais densamente povoado do planeta. No número 33, a Suécia detém o recorde de ter o maior número de ilhas do mundo, com um total surpreendente de cerca de 267 mil. No entanto, muitas permanecem desabitadas. Na verdade, apenas 984 ilhas são o lar de residentes permanentes. 34. Imagine um lugar onde o sol nunca se põe por meses. Bem-vindo a Svalbard, Noruega, um dos lugares habitados mais ao norte da Terra. Durante o verão, esta cidade ártica experimenta um fenômeno natural conhecido como sol da meia-noite, com luz do dia contínua por semanas. Isso acontece devido à inclinação do eixo da Terra em cerca de 23,5 graus no verão do hemisfério norte. O Polo Norte está inclinado em direção ao Sol, permitindo que ele tenha luz do dia constante acima da superfície ártica. No número 35, a Califórnia é maior que o Canadá, pelo menos quando se trata de população. Embora o Canadá seja o segundo maior país do mundo em área terrestre, ele tem uma população de cerca de 40 milhões de pessoas. Enquanto isso, a Califórnia sozinha abriga mais de 39 milhões de residentes, quase tantas pessoas quanto todo o Canadá, apesar de a Califórnia ser apenas uma fração de seu tamanho. 36. Você já se deparou com um lugar tão decepcionante que foi oficialmente nomeado uma decepção? Bem, o Monte Disappointment da Austrália detém esse título exato. Com 800 metros de altura, 2.600 pés, esta montanha ganhou seu nome em 1824, quando dois exploradores, esperando uma vista grandiosa, encontraram suas expectativas completamente frustradas pela densa cobertura de árvores. Ironicamente, sua decepção permanece e o nome da montanha até hoje, e agora é um local popular para caminhadas. 37. Você sabia que o Canadá abriga mais de 3 milhões de lagos, mais do que qualquer outro país na Terra? Na verdade, cerca de 60% do total de lagos do mundo são encontrados dentro das fronteiras do Canadá.
Esses lagos contêm coletivamente mais água doce do que todos os outros países combinados, detendo quase 20% do suprimento de água doce do planeta. Entre eles, o Lago Superior, compartilhado com o Zewa, é o maior em área de superfície, enquanto o Grande Lago do Urso é o maior inteiramente dentro do Canadá. No número 38, o Nepal é o único país do mundo com uma bandeira nacional não retangular, um design único que reflete sua identidade cultural e geográfica. A bandeira consiste em dois triângulos empilhados, simbolizando as montanhas do Himalaia e as duas principais religiões do país, hinduísmo e budismo. 39. O rio Amazonas abriga uma das espécies mais raras e fascinantes do planeta, o golfinho cor-de-rosa. Ao contrário dos golfinhos marinhos, essas criaturas de água doce ostentam uma coloração rosa distintiva devido à proximidade de seus vasos sanguíneos com a pele e uma capacidade única de mudar de cor em resposta à excitação ou agitação, tornando-os uma das criaturas mais misteriosas e adaptáveis do mundo. No número 40, o Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo, abrangendo mais de 10.000 km². Durante a estação chuvosa, uma fina camada de água transforma o deserto em um enorme espelho. A fina camada de água nos planos cria um reflexo do céu acima, borrando a linha entre onde a terra termina e o céu começa, criando uma das paisagens mais surreais e deslumbrantes da Terra. 41. Você sabia que a África é o único continente em todo o mundo que está presente em todos os 4 hemisférios, o hemisfério norte, sul, leste e oeste. Esta posição geográfica única torna a África a única massa terrestre verdadeiramente centrada no globo. 42. O buraco artificial mais profundo da Terra é o Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, mergulhando a impressionantes 12.262 metros ou 40.230 pés na crosta terrestre. Este ambicioso projeto científico soviético, que começou em 1970, tinha como objetivo estudar a estrutura profunda da Terra. No entanto, a perfuração teve que ser interrompida em 1992, quando as temperaturas excederam 180 graus Celsius ou 356 graus Fahrenheit, tornando impossível o progresso. 43. Quando você pensa em pirâmides, o Egito provavelmente vem à mente, mas você sabia que o país com mais pirâmides não é o Egito? O Sudão na verdade tem mais de 200 pirâmides, superando significativamente as 118 do Egito. Essas antigas pirâmides núbias foram construídas pelo reino de Kush, uma civilização avançada que outrora prosperou ao longo do Nilo. 44. Tóquio, Japão, detém o título de cidade mais populosa do mundo, com uma área metropolitana abrigando mais de 37 milhões de pessoas. Como um centro financeiro global e epicentro cultural, Tóquio é conhecida por sua mistura de tradições antigas e tecnologia de ponta, atraindo milhões de pessoas. 45. A cidade menos populosa do mundo é Monroe, Nebraska, com uma população de apenas uma pessoa. Elsie Eiler é a única residente da cidade, proprietária de imóveis e até atua como prefeita, bibliotecária e bartender. Ela administra o único negócio da cidade, uma pequena taverna onde ela se concede uma licença de bebidas todos os anos. Embora possa parecer solitário, Elsie abraça seu papel único, mantendo viva a história de Monroe como uma cidade de uma pessoa. Número 46. Acredite ou não, a Austrália tem um diâmetro maior que a Lua. Enquanto o satélite natural da Terra mede cerca de 3.474 km ou 2.159 milhas de diâmetro, o continente australiano se estende por aproximadamente 4.000 km ou 2.485 milhas de leste a oeste. Isso significa que, se você pudesse colocar a Lua sobre a Austrália, a massa terrestre se estenderia além de suas bordas. No número 47, a maior criatura viva do mundo não é uma baleia, elefante ou mesmo uma árvore gigante. É a Grande Barreira de Corais na Austrália. Abrangendo mais de 2.300 km ou 1.430 milhas, este colossal ecossistema de corais é tão vasto que pode ser visto do espaço e abriga uma incrível diversidade de vida marinha, incluindo mais de 1.500 espécies de peixes e 400 tipos de corais, desempenhando um papel crucial na biodiversidade do oceano.
No número 48, a Austrália possui uma costa que se estende por mais de 50 mil milhas e abriga mais de 10 mil praias deslumbrantes, oferecendo algumas das paisagens costeiras mais impressionantes do mundo. Se você visitasse uma praia diferente todos os dias, levaria até 27 anos para experimentar todas as praias da Austrália, tornando a Austrália um paraíso imperdível para os amantes da praia. 49. Você sabia que a China abrange enormes 3,7 milhões de milhas quadradas, mas todo o país opera sob um único fuso horário, o horário de Pequim? Em contraste, os Estados Unidos têm 6 fusos horários distintos, enquanto a Rússia, o maior país do mundo, é dividida em impressionantes 11 fusos horários. E, finalmente, você pode pensar que a maior floresta do mundo é a Amazônia, mas ficará surpreso ao saber que não é verdade. A maior floresta do mundo é na verdade a floresta taiga. Enquanto a Amazônia é a maior floresta tropical, a floresta taiga é a maior floresta boreal da Terra, que se estende por aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados ou 6,6 milhões de milhas quadradas. Ela se estende pela Rússia, Canadá, Alasca, Estados Unidos e Escandinávia, formando um vasto anel ao redor do hemisfério norte. E aí está, 50 fatos geográficos surpreendentes de todo o mundo. De cidades antigas perdidas a maravilhas naturais bizarras, nosso planeta está cheio de surpresas incríveis. Qual fato mais te surpreendeu? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para nunca perder mais descobertas fascinantes.